Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. É uma honra estar aqui nesse ministério mais uma vez. Fez um ano essa semana. Um ano que a gente não vem aqui. Passa rápido, né? Deus abençoe a vida do nosso amigo pastor Valtair, pastor Eli, toda a comitiva de obreiros, ministérios, ministério de louvor. E é uma honra para mim estar aqui nessa noite ministrando nesse dia tão forte, né? Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus Cristo. Confesso para os irmãos que alguns anos atrás eu vim pregar nesse ministério aqui. Fui ensinado pelos meus líderes a respeito de muitas coisas. Deus, E alguns anos atrás eu vim ministrar nesse ministério. A primeira vez que eu vim aqui, ensinado por algumas pessoas, eu olhei para os pastores daqui da igreja e falei: rapaz, esses pastores são tudo desviados. Esses pastores andam parecendo uns mocinhos. Isso é coisa do Satanás. Só que a gente vai sentando com as pessoas e a gente vai aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi com o Ministério Cruzado e com o nosso amigo pastor Valtair foi a ser alguém. E mudei muitas coisas a respeito de vestes, a respeito de coisas. Ele falou para mim um dia, falou assim: pastor, não seja religioso, seja livre. Eu servia a Cristo, mas habitava em mim, ou estava em mim, um espírito de religião. E aquilo foi saindo. Alguns dias, pouco tempo depois, eu vim aqui pregar, já vim sem terno, sem gravata, com a blusa pro lado de fora. Aí ele: pastor, tu tá ficando diferente. Então, os ensinamentos, diante de tudo isso, eu quero dizer para o Senhor que aprendi muita coisa com o Senhor. Tu és um exemplo para a minha vida, tá? Eu, pastor Francisco Carvalho e minha família, te amamos de coração. Amém? Amamos essa igreja de coração. Amém? Passou-se o tempo do Senhor Deus. Permitiu. Ele falou que ia colocar uma obra na nossa mão. E o Senhor Deus, ano passado, colocou uma obra nas nossas mãos. O Ministério Resgatando Vidas pelo Poder da Palavra, ali na cidade de Lusiânia. E essa semana fez um ano. Nós estamos lá fazendo a obra de Deus também. Eu quero, depois eu conversar, me lembra, filha, conversar com os obreiros, para o ano que vem a gente fazer os cultos lá na terça, quinta e domingo. Aí a gente fica livre na quarta-feira para vir cá. Aí. Depois tu me fala onde compra essas roupas aí. Queridos, sem mais delongas, em poucos minutos, Evangelho de Jesus que escreveu João,
capítulo de número 8, capítulo número 6. Versículo de número 67. Evangelho de João, de Jesus que escreveu João, capítulo 6, versículo 67. E perguntou Jesus aos seus discípulos, aos 12: não quer retirar vós também, ou vocês também? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedindo a Deus uma palavra para estar ministrando hoje aqui, neste culto especial. Esse texto ferveu muito em meu coração. Nós sabemos que o primeiro discípulo, a primeira pessoa a ser chamada por Jesus, foi Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo sai, ele passa pela Galileia, ele vê Pedro e ele chama primeiro, foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Sempre tem um primeiro. Antes dessa igreja ser desse tamanho, sempre teve o primeiro. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vem, e farei de ti pescadores de homens. E a Bíblia diz que Pedro foi. Pedro e seu irmão, depois os filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que Jesus foi pregando a palavra. Pouco tempo depois, Jesus Cristo estava com discípulos ao seu redor. Pouco tempo depois, Jesus Cristo envia os discípulos para fazer a obra. E Jesus vai dizer assim: vai de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo: sempre vai ter um forte, e sempre vai ter um fraquejando. Hoje eu caio, quero desistir, alguém me levanta. Amanhã você quer desistir, eu te levanto. Isso mostra que é um ajudando ao outro. Aí a Bíblia vai dizer que pouco tempo depois Jesus está com 70 discípulos. Coisa boa. 70 discípulos andando com Jesus, seguindo Jesus. A Bíblia diz que depois Jesus faz uma reunião com 70 discípulos. E Jesus começa a pregar para os discípulos, dizendo que aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Aquele que não tiver em mim não vai produzir frutos. E Jesus vai pregando para os discípulos. A Bíblia diz que pouco tempo depois, alguns discípulos se levantam. O texto vai dizer aqui: Jesus é abandonado por alguns discípulos. Dos 70 discípulos, 58 levanta e sai. Diz assim: dura é esta palavra. Porque o nosso ministério é assim. Ele enche, Jesus passa a peneira, poda a árvore, para ele ter crescimento. Jesus Cristo, ele vai andando e vai pregando, e a Bíblia diz que os discípulos vai. Jesus olha para os que ficaram e diz assim para os que ficaram: e vocês aí também não vão? Aí Pedro olha para Jesus e fala para Jesus: para onde?
diremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro volta lá atrás no começo da chamada e fala assim, sabe, analisando tudo, Pedro vai dizer assim para Jesus: Senhor, nós temos raízes. Tem uma coisa para te falar, Senhor. Se depender de mim, tu não fica só. Amizade sólida. Remaia série andarás. Amizade verdadeira. Uma amizade, aleluia, sem corrupção. Uma amizade, aleluia, que não é misturada, uma amizade verdadeira. Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, eu tenho contigo. Eita! Uma amizade verdadeira. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro teve várias experiências andando com Jesus. Uma das experiências que Pedro teve foi quando Jesus Cristo falou sobre o fermento dos fariseus. Uma das primeiras experiências que Pedro teve foi quando Jesus falou sobre as portas do inferno. E Pedro vai dizer: eu sei quem tu és o Cristo. Alguém aqui sabe quem é Ele? Aleluia. Outra experiência que Pedro teve foi quando Pedro entrou no barco, Carlos, e saiu navegando. A tempestade veio sobre o mar, sobre o barco, e Jesus acalma a tempestade. Pedro estava dizendo: eu estava lá. Experiências profundas com Jesus, que vai criando com Ele uma amizade verdadeira. Aí você acaba dormindo com Ele, acorda com Ele, dirige com Ele, trabalha com Ele, passa a ter uma amizade verdadeira com Jesus. Deixa eu correr aqui. A Bíblia vai dizer sobre Pedro mais para frente, em Atos capítulo de número 2. A Bíblia diz que há uma promessa, e Pedro vai para o templo orar no propósito. A Bíblia vai dizer que depois de um certo tempo orando dentro do templo, o Espírito do Senhor veio sobre os que estavam no templo, e todos foram cheios, todos foram. A Bíblia diz que quem estava no meio? Pedro. Quem era o líder? Pedro. É só tirar Pedro e botar o teu nome. Pedro estava lá. O Espírito do Senhor toma conta da casa. Todos começam a falar em línguas. Aí a Bíblia vai dizer que os que estão dentro estão cheios, mas os que estão fora, vazio. Chega uma muvuca de gente na porta da igreja e começa a zombar de quem estava dentro cheio. O texto vai dizer que Pedro se levanta com os outros discípulos, cheio da presença de Deus, para defender quem estava dentro da casa. Porque quem está vazio critica, mas quem está cheio defende. Quem está vazio joga fora, mas quem está cheio vai buscar.
Quem está vazio, atende o telefone da irmã e fala para ela: agora eu não posso. Mas quem está cheio, está dizendo: eu estou chegando aí para te socorrer. Quem está vazio, abandona. Mas quem está cheio, resgata. Quem está vazio, vira as costas. Mas quem está cheio, abraça. A Bíblia diz que Pedro se levanta para dizer para os que estão do lado de fora: ninguém aqui está bêbado. O que a gente recebeu foi uma promessa enviada do Deus Todo-Poderoso. Ou vocês não leram? Joel capítulo 2 diz, Pedro vai citar, aleluia, Joel capítulo 2: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Promessa de Deus. Eu quero saber nessa noite que tem alguém aqui nessa casa que está vivendo as promessas de Deus. Eita! Pedro vai se levantar e vai dizer: ei, porque quem está cheio, pastor, volta aí. Igreja, defende. Aqui dentro não. Satanás não vai fazer o que ele quer aqui dentro, porque aqui dentro tem gente cheia. Pedro se defende, se levanta e começa a ensinar os galileus. Quem era Pedro? Antes de conhecer Jesus, um pescador. Quem era Pedro? Homem indoutos. Mas o homem pode ser indouto, mas quando ele se enche da presença de Deus, ele se torna. Eita! Alguém vai ser. Alguém que não é vai ser. Alguém que não tem vai ter. Alguém que não é vai ter. Recalabassuriandarai, aleluia. Eita, se prepare, porque Deus vai encher crente. Deus vai encher crente para defender, aleluia, a igreja do Senhor, aleluia. Deus vai levantar, eita, homens e mulheres cheios da presença de Deus para defender, eita, a glória de Deus, para defender o reino, para defender os departamentos, para defender os pastores, para defender a sua família, em nome de Jesus. Deus vai encher. Pedro vai dar uma lição, porque quem está vazio diz assim: serve não, dá trabalho demais, joga fora. Quem está vazio, no lugar de ajudar, critica. Quem está vazio, mas quem está cheio vê a diferença depois. A irmã deu testemunho aqui. O vazio que estava dentro dela era tamanha que ela disse assim: eu quero morrer. Mas na casa dela chegou alguém cheio lá. E quando chega alguém cheio, a tendência é encher quem está vazio. Remarabacassuria, Kemanai a série andarai. A Bíblia diz que Pedro é levado à igreja. Pedro é levado para o templo, para se explicar o milagre que aconteceu na porta do templo. A Bíblia diz que Pedro é colocado dentro do cimento. E pergunta para Pedro: com qual autoridade é essa que você curou esse homem na porta? Ele falou assim: não por mim, mas esse homem foi curado na porta por causa do meu amigo chamado Jesus.
Aí o texto vai dizer que Pedro vai abrir a boca, e eles vão dizer assim para Pedro: você não vai falar nada, fala alguma coisa para se defender. Aí o texto diz, Atos capítulo número 3, o Espírito do Senhor toma a vida de Pedro. Tome Bíblia neles. Daqui a pouco o texto diz que os homens conversam entre si. Não tem nada que condena a vida desse homem, porque quando a verdade chega, a mentira tem que bater em retirada. A Bíblia diz que os homens vão dizer para Pedro, vão conversar entre si, e vai dizer para Pedro: vai e não pregue mais sobre essa religião desconhecida. Pedro vai dizer assim: como eu não falarei daquele a qual eu tenho intimidade? E alguém pergunta para Pedro: quem é que você tem intimidade? Pedro vai dizer assim: eu tenho intimidade. Abra suas mãos e feche os seus olhos. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Sabe quem é ele? Digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Jesus olha para os discípulos e fala para os discípulos: ei, eu vou embora. Jesus olhou para os discípulos e disse para os discípulos: eu vou embora. Se a gente anda com um companheiro, como amigo, o amigo chega e diz assim: eu vou embora, a gente fica triste. Vamos lá, para você entender o que Deus está dizendo nessa noite. Jesus disse para os discípulos: eu vou embora. E a igreja vai gritar assim: não vai não, Jesus. Vamos lá, você entender? 1, 2, 3. Jesus disse: eu vou embora. Por que os discípulos disseram para Jesus: não vai? Bate um temor, um desespero no meio do discípulo. Por quê? Porque o seu líder está indo embora. João 14: não se turbe o teu coração. Jesus disse para eles. E eles perguntaram para Jesus: por que não temer? Jesus disse assim: eu vou, mas virá outro. E os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: é igual ao Senhor? Jesus disse assim: é melhor do que eu. Quem é? É o Espírito Santo. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Diga: Ele não estará com vocês
simplesmente um dia, simplesmente uma semana, Ele, o Espírito Santo, estará com vocês enquanto vocês aqui na terra estiverem. Nem um dia sequer ficará só. Pastor, então por que às vezes eu me sinto só? Quem aqui já se sentiu só? É desesperador, é ou não é? Então como é que o salmista ele vai dizer: no meio da multidão eu estava, indo para a casa do Senhor, porém a minha alma estava perturbada dentro de mim. Como assim? Eita, Emalassúria. Olha para cá. Sabe por que às vezes sentimos só? Porque às vezes a gente tira ele de dentro e deixamos ele do lado de fora. E nessa noite ele está dizendo: eu quero entrar. Porque quando eu entro, a depressão não toma conta. Quando eu entro, a tristeza não fica. Quando eu entro, o desespero da tua alma cessa. Série andarai chominas. Emicalamandori calabas. Ai, ele está entrando em alguma casa aqui nessa noite. Ele está entrando em alguma casa aqui nessa noite. Ele está cessando o desespero de alguém aqui nessa noite. Ele está lá para calabá e júria lá sério. Escute. Não se desespere, não. Tudo está falando para tu desistir, mas Deus está dizendo: não se desespere, não. É Barabarassúria. O Espírito de Deus está dizendo para ti nessa noite: deixa eu entrar na casa. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Fica de pé louvando. Santo É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Levante as mãos. Adore, 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 adora. Tu és santo, santo é o Senhor
Escute. Tem pessoas aqui Ele diz assim para ti nessa noite: eu não quero ficar fora, eu quero entrar. Isso prova o tamanho do amor dele por ti. Deixa eu curar o que o homem não cura, diz o Senhor. Deixa eu sarar o que o homem não pode sarar. Deus diz assim para ti, filho: tu não vai dormir hoje da mesma maneira que você acordou. É mais minaracabaraçai. Ele me comandaia, suri me comandaias. Só se ela der conta, se não quer, deixa ela aí. Só se ela tiver força nas pernas, ela sozinha. Era mais calabás. Olha para mim. Jesus manda dizer para você nessa noite que Ele quer ser mais do que amigo para ti, mais do que teu pai, mais do que tua mãe. Ele quer ser o teu Deus. É o que, Jesus? Como é que é teu nome? Gabriel? Ah, pelo amor de Deus, enviado do céu para a terra. Até os anjos precisam de Cristo, né? Gabriel, Maia Suri, deixa ela aí no altar. Lugar de profeta e sacerdote é chamado de Santíssimo Lugar. Aqui tem cura para ti. Vem buscar. Vem buscar. Solta as pernas deles. Sai do teu lugar, Gabriel, vem cá. Senhor, pega na mão de Gabriel, Jesus, e traz ele. Sobe aqui.
Saiu daqui por quê? Vem pra cá, mulher. Fica aí. Jesus está te dando presentes espirituais aqui hoje. Duas e 22 da manhã. Alguns anos atrás, uma situação levantou-se contra a tua saúde. E o meu Deus me acordou de madrugada para clamar por ti. E eu falei para Deus: Deus, tu me usou naquele altar para o teu filho. E essa semana eu tive um sonho, pastor Eli. O Senhor de joelho e a bandeira do Brasil de novo abraçado o Senhor. Deus falava para mim dizer para ti que essa casa está produzindo vida para as outras nações.